Ok, galera, tudo bem? Mais um momento você precisa saber. Lembra quando a gente trabalha sequência padrão carimbo envolvendo o calendário? Aquelas relações, aquelas questões que abordam, né, que fala assim, 90 dias após, 60 dias após, dá uma determinada data, e aí quer saber qual dia da semana, se é numa segunda-feira, num sábado. E aí muita gente às vezes me pergunta, professor, quando que eu desconsidero essa data que foi mencionada, essa data que foi dada e começo a contar a partir do próximo dia? Vamos verificar isso na prática, como funciona? Então, ó, muita atenção para os casos em que aparecer os termos após ou depois. Então, essas duas palavrinhas aí, ou a palavrinha após ou a palavrinha depois, quando isso for mencionado na questão, envolvendo aí datas, né, relação de calendário com dias da semana, padrão carimbo, na sequência padrão carimbo, a contagem começa no dia seguinte, ou seja, após 24 horas. Sim, uma situação, quando eu digo, ó, Joana agendou a data de uma viagem 90 dias após a data do seu aniversário. Se o aniversário dela foi em um sábado, qual dia da semana está agendada a sua viagem? Então veja, ó, que a questão aqui mencionou a palavra após. Então 90 dias após. Então o que vai acontecer? Como que a gente vai resolver? Veja que o aniversário foi em um sábado. Então o nível ocorreu em um sábado. Certo, só que é 90 dias depois. Então o que significa? Eu vou ter o que? O próximo dia que vai ser domingo, aí depois na sequência segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. Por aparecer a palavrinha após, quer dizer que esse dia eu não conto, ao sábado ele não é contado. Após, ou seja, eu começo a contar 24 horas depois. Ou seja, o primeiro dia aqui é contado no domingo. Então, eu começo a contar o primeiro dia, domingo. Então, apesar do aniversário ter sido sábado, mas como eu quero 90 dias depois, então eu começo a contar o primeiro dia no domingo. Então, domingo, o primeiro dia, segunda, o segundo dia, terça, o terceiro dia e assim sucessivamente. Podemos observar aqui que há um ciclo de repetição. Ou seja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí vai voltar para o dia novamente, que é quem? Domingo. Ó. Então vai iniciar o ciclo novamente. Então o ciclo começa aqui em domingo, termina em sábado. São 7 dias. Ok. Se o ciclo são 7 dias e a gente quer calcular a relação para 90 dias, basta dividir 90, que é a quantidade pedida, por 7, que é o número de elementos que compõem o ciclo aí dos dias da semana. Quando a gente efetua essa divisão, a gente percebe que sobra um resto 6. Professor, e o restante? O restante não importa. O que vai determinar aqui é exatamente o que? O resto. Ó. O resto 6 indica o que? Correspondente à sexta-feira. Então, se o resto fosse um domingo, resto 2, segunda, resto 3, terça-feira. E assim sucessivamente. Como o resto foi 6, ou seja, corresponde a uma sexta-feira. Então a viagem dela está agendada para uma sexta-feira. Oba! Ela vai poder viajar e ó, curtir todo o final de semana da viagem. Tranquilo, mas o foco da questão não é esse. O que a gente tem que estar atento aqui é que a questão mencionou um período após. Então toda vez que aparecer após, depois, então período sempre referindo a essa posterioridade, o que a gente vai fazer? A gente vai desconsiderar esse dia mencionado e começar a contagem a partir do dia seguinte, ok? Mas professor, agora causou uma dúvida aqui. E quando é que eu não vou, né, desconsiderar, que eu vou começar a contar já nesse dia? Tudo bem. Sabia que você ia perguntar isso, eu pensei em uma situação e a gente vai ilustrar isso aqui agora também. Ok, então a outra situação aqui diz o seguinte, ó. Paula consultou-se com o médico em uma segunda-feira, o qual receitou 5 dúzias de comprimidos.
Se ela começou a tomar a medicação no mesmo dia em que esteve no consultório, qual foi o dia da semana em que concluiu o tratamento? Agora veja o seguinte, não está dizendo que é um período posterior. Ela começa a tomar a medicação no mesmo dia em que ela esteve no consultório. Então veja o seguinte, ó, não foi mencionado o termo após, depois, ou seja, a relação do período posterior. Então nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Ó, pegar 5 dúzias de comprimidos, ou seja, 5 vezes 12, que é 60, a gente tem um total de 60 comprimidos. Então esses comprimidos aqui, o que a gente vai fazer? Ela começou a tomar o quê? O primeiro em uma segunda, então foi o dia que ela esteve lá no consultório, o segundo na terça-feira, o terceiro na quarta-feira e assim sucessivamente. Então logo a gente vai pegar 60 dividido por 7, que é o ciclo aí da semana, os dias da semana. O que a gente observa aqui? Que existe um resto aqui, 4. E aí esse resto é o que vai determinar, veja que 4 lá na sequência, se ela começou a tomar na segunda-feira, então começa a contar a segunda. Então, quarto dia corresponde à quinta-feira. Então, esse resto 4 aí equivale exatamente o quê? Ao quarto dia lá do início, né, no início do ciclo. Beleza? Então, que corresponde a uma quinta-feira. Ok, show de bola, dica show aí. Mas o importante também é você se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, clicar lá no sininho para poder receber as notificações das novas dicas. Afinal, né, você precisa saber.